Fala galera, reservei hoje uma aulinha aí de força centrípeta pra você. Dá uma olhadinha aí, vem com a gente, um abraço. Fala galera, tudo bem? Vamos começar a falar hoje um pouquinho de força centrípeta, tá legal? O que é uma força centrípeta? Na verdade, força centrípeta não é uma força, né? Ela vai ser uma resultante centrípeta e alguém vai se encarregar de fazer esse papel. Uma das forças vai se encarregar de apontar para o centro da curvatura para fazer esse papel de força centrípeta, né? Então vamos dar uma olhada aqui na dinâmica do movimento circular, ver como é que funciona, legal? Então a gente tem lá, né, uma análise das forças que atuam em movimento circular. Para a gente começar a fazer isso, vamos dar uma olhada primeiro, né, nas forças que a gente coloca nos exercícios. Né? Quais são as forças que a gente coloca quando a gente vai resolver lá um exercício. Então, primeiro a gente coloca o peso. Né? Quem é que tem peso? Todo mundo que está na Terra, ou todo mundo que esteja em algum planeta. Né? Então, esse peso, né, a gente sempre vai desenhar uma seta, né, vertical para baixo, como se estivesse apontando para o centro da Terra. Né? A gente sempre coloca a setinha vertical para baixo, né, lá, sempre desse jeitinho, beleza? É sempre fazer assim. Né? E ele tem o valor que é exatamente o produto, né, da massa pela gravidade, legal? Então, seu peso, ele é o produto da massa pela gravidade, tudo bem? Nós temos também a tração, né? Tração é a força que você tem em fios, cabos e cordas, né? A gente sempre desenha como se a corda estivesse puxando o cara, né? Então aqui tem como se fosse uma luminária, né? E aqui seria o fio, né? Então o fio está puxando a luminária para cima, assim como o fio puxa a parede para baixo. A gente sempre desenha assim essa tração no fio desses dois jeitos, tá? Né? E aí, cuidado com confundir tração com tensão, né? A tensão, na verdade, é a tração dividido pela área da seção transversal, né? Mas a gente tem autores aí que gostam de chamar de tensão. Então, só cuidado para não confundir, porque tensão também tem tensão elétrica. Então, tração é um nome mais tranquilo, assim, mais bacana, legal? A gente sempre desenha, né? Aqui seria um plano inclinado, aí aqui um objeto preso por um fio, né? Aqui num apoio lá em cima. Então, a gente sempre desenha tração em cima, tração embaixo, sempre tração ao longo do fio. Ela é sempre desenhada ao longo do fio, legal? Além da tração e do peso, nós temos a força elástica. A força elástica é a força que aparece em mola. Ela é idêntica assim à tração, você vai desenhar na linha da mola e tal. Qual é a diferença entre tração e força elástica, então? É que a tração atua quando o fio não estica, né? Se o seu fio não estica, ele é um fio inextensível, a gente chama de tração. Se o fio estica, ele passa a ser chamado de força elástica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, uma mola, e aí você vai puxar a mola para baixo, ela vai alongar, ela vai esticar de uma distância X. Essa distância X, né, é proveniente dessa força que você fez para baixo. Então, como você está fazendo força para baixo, a mola faz força para cima. E essa força da mola é chamada força elástica, legal? A força elástica tem essa estrutura, né? F igual a menos kx, né? Ou seja, esse sinal aqui está para dizer exatamente isso, que se você puxou, né, esse cara para baixo, né? Perdoe aí que meu desenho é muito ruim, né, cara? Mas vamos lá, dá para tentar entender, né? A força elástica está para cima, tá vendo? A força que você fez foi para baixo, mas a força elástica está para cima. Ela é uma força restauradora, legal? Por isso esse sinal negativo. Só que no final das contas a gente nem precisa disso, né? A gente não vai usar isso aí, a gente sempre usa em módulo, né? Aqui deveria ter a setinha em cima da força, né? Para usar o módulo, tá? Mas olha que coisa horrorosa, né? Essa é a ideia, tá? Então assim, a gente sempre usa em módulo, então o sinal acaba não atrapalhando. O que você tem que entender é que a força elástica é sempre o contrário ao que você está fazendo. Então se você está puxando a mola para fora, ela faz força para dentro. Se você está empurrando a mola para dentro, ela faz força para fora, beleza? Vamos seguir. Força do plano. Quais são as forças do plano? A força do plano, na verdade, força é uma só, né? Mas ela é formada por duas componentes. Ela é formada por uma componente perpendicular ao plano, que a gente vai chamar de normal, né? A gente vai chamar de força normal ou de reação normal, que é mais bonito, né? E a gente tem a componente paralela ao plano, que é chamada de força de atrito. Legal? Então, a força normal é como se ela estivesse empurrando o objeto. Né? Então, aqui você tem o chão, é como se o chão estivesse empurrando o objeto para cima. Né? Então, é sempre perpendicular ao plano e do plano para o objeto. Então, esse é o desenho que você tem. Né? Ah, mas pô, Souto, se o plano estiver torto, não tem problema, a sua força vai ficar perpendicular ao plano. Né? Esse cara aqui vai ficar perpendicular ao plano, belezinha? Né? Mesmo que você, né, tenha uma coisa desse tipo, né, aqueles movimentos de Globo da Morte, coisas assim, né? Quando você tem aqui um bloco, ele está passando aqui sempre perpendicular ao plano. Né? Se a superfície for redondinha, se a superfície for circular, né, você tem que pensar aqui
né, numa reta. Nossa senhora, que reta horrorosa. Deixa eu apagar essa reta aqui, né? Você tem que pensar numa reta, ver se eu consigo fazer uma reta melhor. Você tem que pensar numa retinha aqui, ó, imagina uma retinha, né? Esse cara tem que ser perpendicular a essa reta, tá vendo? Belezinha? Então a normal é sempre perpendicular e a gente sempre desenha no sentido do chão empurrando o cara, tá? Então chão empurrando o cara, beleza? A componente paralela é a força de atrito. Cuidado, ela é contrária à tendência do deslizamento, né, ou ao deslizamento. Ela não é contrária ao movimento, cuidado com isso, né? O que isso quer dizer? Se você olhar para cá, né, você está vendo, qual é a tendência do deslizamento do bloco? O bloco tende a deslizar, perdão, para baixo. O bloco tende a deslizar para baixo. Se você botar um bloco em cima do plano inclinado, ele tende a descer, ele não tende a subir, né? Se você botar o bloco começar a subir, é um negócio louco, né? Então não pode. Então o bloco fica ali, a tendência dele é descer. Se a tendência é descer, se a tendência é deslizar para baixo, né, isso quer dizer que o atrito fica para cima, legal? Mas, por exemplo, quando você anda aqui, ó, né? Você tem aqui o bonequinho, que é o bonequinho andando. Ele está andando para a direita aqui do desenho, né? O seu pé, ele tende a deslizar para onde? O seu pé tende a deslizar para trás. O seu pé tende a deslizar para trás. Se o seu pé tende a deslizar para trás, o atrito ele é para frente. Porque o atrito ele é contrário ao deslizamento entre as partes, ou a tendência do deslizamento, né? Porque o seu pé bate e tenta deslizar. Na verdade, o pé não desliza. Porque se o pé deslizasse, você não ia sair do lugar. Você ia ficar andando e não ia sair do lugar. Então, na verdade, a tendência do pé deslizar é para trás, o atrito é para frente. De um modo geral, o que acontece é assim, simplificando, né? Se o cara só desliza, né? Se o cara é arrastado, se o cara é puxado, esse atrito ele é contrário ao movimento, né? Porque ele vai estar sempre deslizando. Mas se o cara está andando, está fazendo força no chão, se o cara está fazendo, né, tracionando o chão, está empurrando o chão, aí esse atrito é para frente, né? É igual você pedalando a bicicleta. Você pedala a bicicleta, você quer fazer a roda girar. Quando a roda vai girar, ela vai empurrar o chão para trás. Como o chão não vai para trás, esse atrito é para frente. Então tem aqueles problemas clássicos assim de o carro de tração traseira, carro de tração dianteira, né? Ou seja, o carro de tração dianteira quer dizer que as rodas da frente vão fazer o carro andar. O carro de tração traseira, as rodas de trás vão fazer o carro andar, né? Então assim, essas rodas que fazem o carro andar, que proporcionam o movimento, elas sempre têm atrito para frente. Vamos pensar numa bicicleta, que a bicicleta é fácil. Quando você pedala a bicicleta, você está dando, né, rotação para a roda de trás. Então a roda de trás empurra o chão para trás e o chão não vai para trás. Isso quer dizer que o atrito na roda de trás, ele é para frente. Só que a roda da frente, não, a roda da frente ela não faz isso. A roda da frente ela só desliza. Então o atrito da roda da frente é para trás. É esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Esse desenho aqui muito lindo que eu fiz, né? Boneco perfeito, né? Tá vendo? A roda de trás tem atrito para frente, porque ela faz força no chão. E a roda da frente tem atrito para trás, porque ela só desliza, né? E aí, logicamente, para o início do movimento, esse cara de trás tem que ser maior do que esse. Você pode ter uma resultante para frente e começar a andar, né? Depois elas podem ficar até iguais. Esses dois atritos podem ficar iguais, que aí ele entra em movimento retilíneo uniforme. Não vai ficar parado, né? Cuidado com a pegadinha aí, né? A relação entre força de atrito, né, e normal é dada por isso aqui, né? Por Φ igual a μn, né? Onde esse μ aqui, né, é o coeficiente de atrito, né? O μ é o coeficiente de atrito, que é um valor adimensional que diz pra gente, né, se aquele chão, se aquele solo, aquela superfície ela é muito áspera ou pouco áspera, né? É dado por esse μ, né? Quanto maior o μ, mais áspero é o negócio, mais atrito você vai ter. Belezinha? Vamos seguir. Então o que acontece? A gente tem que colocar as forças para poder entender os movimentos, para poder entender as resultantes, legal? E aí, vamos pensar um pouco em resultante, né? Você deve lembrar que na primeira lei de Newton, a resultante é zero para quem está parado ou em MRU. E na segunda lei de Newton, a resultante é F igual a MA. A resultante é massa de aceleração para qualquer outro movimento que não seja repouso nem MRU, belezinha? Ou seja... Vamos pensar agora, né, nas resultantes, rapidamente aqui, né? Ou seja, o que a gente tem é, por exemplo, uma situação assim, né? Aqui um objeto colocado em cima de uma mesa, né? Esse objeto em cima da mesa, ele vai ter uma resultante, por exemplo, zero, né? Ou seja, se o peso for igual a normal, esse cara vai ficar, né, paradinho, ou seja, resultante zero, ele fica parado. Poderia estar em MRU também, né? Mas aqui eu estou analisando o objeto parado em cima da mesa. Quem não está assim, né, vai ter alguma força atuando, né? Que seria esse cara aqui, imagina que não tem atrito, eu faço a força F. O que vai acontecer? Ele vai andar para o ladinho. Ou seja,
eu vou ter aqui uma resultante F igual a MA, né? Então aqui eu vou ter uma resultante que vai ser zero, ou seja, aqui a minha força resultante, né, vai ser zero. Olha que coisa horrorosa, né? E aqui a minha força resultante, né, a minha força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Perdoe aí o mouse de capacidade ruim, legal? Mas a ideia é essa, né? Ou seja, resultante zero, K está em repouso em MRU. Qualquer outra resultante aqui, qualquer outra coisa sobrando, F é igual a MA, legal? Vamos dar uma olhadinha aqui então, né? Quais são os movimentos, as acelerações e as resultantes que a gente tem, né? Então, o movimento mais fácil que a gente tem, né, é exatamente o repouso. Seria um bloco parado aqui. Então, eu teria o peso, a normal, ninguém, né, um cancela o outro. Qual é a minha resultante? Minha resultante é zero. Se a minha resultante é zero, a minha aceleração é zero, matei o problema. Tranquilidade, fácil demais, né? Se o cara está em movimento retilíneo uniforme, ele também tem resultante zero. Né? Ou seja, ele não tem força sobrando, porque se a força sobrar, ele vai acelerar. Então não tem força sobrando, né? A aceleração também é zero. E ele vai se deslocar lá com movimento uniforme, né? Como seria isso? Imagina que você tem, né, uma superfície com gelo, né? Não tem atrito nenhum, atrito desprezível, não tem resistência do ar. E aí você joga outro bloco de gelo. Aí o gelo desliza no gelo sem atrito nenhum, né? Se aquela situação fosse infinita, ele ia andar até o infinito, entendeu? Quando você tem aquele joguinho de hóquei no ar, né, coisas desse tipo aí, que tem joguinhos de tipo fliperama, que o cara vai lá, que tem uma mesa cheia de buraquinho, e aí você assopra embaixo, né, tem um ventilador assoprando, então ele faz uma camada de ar, então ele não tem atrito exatamente com a mesa, né, então é uma ideia assim, de algo que poderia ser, né, não ter atrito nenhum, vai se mexer direto. Se você estiver num espaço, jogar um objeto para longe, né, esse objeto vai andar até o infinito, não vai parar nunca, né, só quando ele bater em alguma coisa, legal? Então, esses dois movimentos não têm resultante, né? O repouso e o MRU não tem resultante, a aceleração é nula, legal? Agora, e se não for esse caso? Né? E se eu tiver um movimento retilíneo uniformemente variado? Né? Esse cara agora, ele já tem resultante, porque ele já tem uma força sobrando. Então a resultante dele não vai ser zero, né? A resultante dele vai ser massa vezes aceleração. Ou seja, esse cara aqui teria um peso, ele teria uma normal, mas não tendo atrito, não teria ninguém aqui para anular essa força. Esse cara vai acelerar para o lado, né? E a aceleração dele, ó, ΔV, ΔT, que é a aceleração comum, né? Variação de velocidade no intervalo de tempo, aceleração tradicional, legal? E o cara acelera, né? Então ele agora vai ficar cada vez mais depressa, tudo bem? Esses movimentos, né, são movimentos retilíneos, né, aqui e repouso. Mas aí a gente tem que analisar o movimento circular e uniforme. Né? O movimento circular uniforme, pois é, em que ele é diferente? Ele não tem aceleração nula, que é um grande problema das pessoas. A gente pensa assim, se o movimento é uniforme, está com a mesma velocidade. Sim, mas está com a mesma velocidade em módulo, está variando direção e sentido, né? Porque a velocidade é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Então o módulo, o valor, a intensidade é o mesmo, mas direção e sentido muda, né? Isso quer dizer que a resultante desse movimento também é F igual a MA. Ou seja, a resultante do movimento circular uniforme tem aceleração. Mas não é uma aceleração qualquer. É essa aceleração aqui, chamada aceleração centrípeta, e ela vai apontar para o centro, né? Ela vai apontar para o centro. Então, e ela vai valer velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, a aceleração centrípeta, ela tem essa estrutura, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro da sua circunferência. Legal? Ela sempre vai apontar para cá. Então, ao longo do movimento da bolinha, né, ela vai apontar, olha lá, para o centro da curvatura. Opa, pro centro, isso é um C, hein, gente? Pro centro da curvatura, legal? Olha lá, sempre vai apontar aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Como F é igual a MA e a aceleração é dada por V2 sobre R, a força que aponta para o centro passa a ter essa cara, né? F igual a mv2 sobre R. E aí a gente passa a chamar isso de força centrípeta. Mas na verdade, ela é uma resultante centrípeta. Ela é uma força resultante que está apontando para o centro da curva. Legal? Então assim, a sua resultante pode apontar para qualquer lugar. Quando ela apontar para o centro de uma curva, ela é chamada de resultante centrípeta. Tudo bem? E aí vai ter essa estrutura, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Vamos seguir, né?
Agora imagina, ó, que essa bolinha aqui, ela vai fazer um movimento circular uniformemente variado. Ou seja, agora a bolinha vai acelerar. Então ela vai ocupar posições cada vez mais distantes, né? Ela veio daqui para cá no intervalo qualquer de tempo e agora ela vai daqui para lá no intervalo de tempo. Isso quer dizer que ela está ocupando posições cada vez mais afastadas, ó, tá vendo? Da posição original. Então ela veio daqui para cá, sei lá, em um segundo, veio daqui para cá um segundo. Então ela está andando mais, ela está andando mais depressa. Isso quer dizer, ela está acelerando, sim. Então ele é um movimento circular, que ela está fazendo curva, mas não é mais uniforme, ele é uniformemente variado. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma parte que acelera a bolinha, né? Eu continuo tendo resultante MA, eu tenho que ter uma parte, ó, que acelera a bolinha. Essa seta que está acelerando a bolinha para frente vai ser chamada de aceleração tangencial. Na verdade, é o ΔV, ΔT. Só que aqui no movimento circular, ela passa a chamar de tangencial porque ela fica na tangente do movimento. Assim como a velocidade fica na tangente, né? Tipo, se a bolinha está vindo aqui, né, eu teria que desenhar, né, a velocidade tangente ao movimento, correto? Essa seria a velocidade desenhada aqui, né? Mas eu não quero a velocidade, estou desenhando a aceleração. Então o cara está vindo aqui, ele vai ter uma aceleração que também é tangencial. Só que ele também está fazendo curva. Isso quer dizer que ele também tem que ter uma aceleração que aponte para o centro da curva. A mesma daquele desenho anterior. Essa aceleração, ela é... aceleração centrípeta, né? Essa aceleração é a aceleração centrípeta V2 sobre R. Ok? E aí? Bom, agora, né, quem é a minha aceleração resultante? Se eu tenho um vetor para cá, se eu tenho um vetor para baixo, eu vou fazer aquela regrinha do paralelogramo, eu vou traçar uma retinha aqui, traço uma retinha aqui, e aí eu ligo aqui no meio. Esse cara é a minha aceleração resultante. Então a minha aceleração resultante, ela vai ser, na verdade, ó, o Pitágoras desses três caras. Porque aqui é tangencial, aqui é igual a esse que é a centrípeta, e esse cara é a resultante, né? Então você vai ter essa estrutura, compreende? A aceleração resultante é a centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado, beleza? Vamos lá então, como é que se resolve isso? A gente pode então botar aqui V2 sobre R, que é o valor da aceleração centrípeta, né? ΔV, ΔT, que é o valor da aceleração tangencial. E aí a gente teria a raiz quadrada. O negócio é que isso aqui quase não aparece, né? O movimento circular uniforme, a gente quase não coloca, não aparece em exercício, coisa assim, legal? A gente vai usar então praticamente o uniforme, beleza? Então aqui você tem, ó, um resumo das coisas, né? Então, aqui que está a parte legal. Então, ó, movimento. Quando o cara é repouso, não tem aceleração, não tem resultante. Quando o cara está em MRU, ele não tem aceleração, ele não tem resultante. Quando o cara está em movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem a aceleração tradicional, ΔV, ΔT, e a resultante é MA, segundo a lei de Newton. O movimento circular uniforme, ele também tem resultante F igual a MA, só que a aceleração é V2 sobre R, ou seja, a chamada aceleração centrípeta. Legal? E no movimento circular uniformemente variado, a resultante também é F igual a MA, só que a aceleração tangencial, a aceleração resultante vai ser a centrípeta ao quadrado, essa ao quadrado, mais a tangencial ao quadrado, essa ao quadrado, e você vai tirar a raiz dos dois ali, legal? Ou seja, esses caras aqui, ó, esses caras pertencem à primeira lei de Newton. Esses caras estão dentro da primeira lei de Newton. Legal? Coisa horrível. E essa galera aqui, ó, tá dentro, ó, da segunda lei de Newton. Esses caras estão dentro da segunda lei de Newton, beleza? Tranquilidade? Vamos seguir. Então, exemplos aqui a gente tem, né? Você tem uma esfera que está girando com velocidade constante sobre uma mesa sem atrito. A massa da esfera é 2 kg, a velocidade é 3 metros por segundo e o fio tem 1 metro de comprimento, né? Qual o valor da tração no fio? Então, esse cara está preso aqui, alguém deu um tapa nele, pum, e ele está rodando, rodando, rodando. Como ele não tem atrito, ele vai ficar rodando para sempre. A pergunta seria, qual o valor da tração no fio? Como é que a gente resolve isso, né, gente? Primeiro você vai, ó, pegar o objeto e separar o objeto, para isolar o corpo, legal? E aí você vai colocar as forças que atuam. Quais forças? Peso, tração, normal, elástica, atrito, e lá o que eu tiver, impulso, elétrica, né, magnética.
No nosso caso, a gente está fazendo a mecânica, eu não estou botando empuxo ainda, então só aquelas forças, peso normal, tração, elástica e atrito, basicamente, legal? Então aqui, ó, esse cara tem peso? Sim, ele tem peso, ele está na terra, né? Então eu desenho o peso, uma setinha para baixo. Ele tem normal? Sim, ele está encostado no chão, então ele tem uma normal vertical para cima. E ele tem a tração, que nessa posição aqui ficaria apontando ao longo do fio, ficaria apontando para cá. Então repare, né? A tração, né, é a força que está sobrando. Por quê? Porque o peso e a normal, né, elas vão se anular. O peso anula a normal, não sobra nada, né, aqui, então só sobra na horizontal. E a tração é o que está sobrando. Isso quer dizer que a tração, ó, é a sua força resultante. Mas espera aí, essa aceleração não é ΔV, ΔT. Essa aceleração é o quê? V2 sobre R. É a chamada aceleração centrípeta. Então, a tração aqui, ó, faz o papel de força centrípeta. A tração está apontando para o centro. A tração é a força centrípeta, a tração é a resultante centrípeta. Agora a gente tem os valores todos ali. A gente substitui, né? A massa vale 2, a velocidade vale 3 e o fio 1 metro. Né? E aí, fazendo a conta aqui, né? Você vai elevar ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Esse seria o valor da tração, beleza? Vamos ver outro exemplo. Um carro percorre uma pista circular horizontal de raio 100 metros. Horizontal circular de raio 100 metros. O coeficiente de atrito entre o chão e os pneus vale 0,4. Qual é o maior valor da velocidade possível para que o carro faça curva sem derrapar? Então vamos lá, vamos pegar o carro e isolar o carro, beleza? E aí vamos analisar as forças que atuam. Eu tenho peso? Sim, né? O peso puxando para baixo, tudo bem? Eu tenho normal, está encostado? Sim, eu tenho normal para cima. Eu não tenho tração, porque eu não tenho fio, eu não tenho elástico, mas eu tenho atrito. Né? O enunciado já diz que tem o atrito, ó, tá vendo aqui? O enunciado já diz que tem o atrito, né? Então, esse atrito fica para onde? A tendência do carro é deslizar para fora. A tendência do carro é sair da pista, né? O carro vai deslizar e vai para fora da pista. Então, o atrito ele tem que ser contrário ao deslizamento. Então, o atrito, ó, ele vai ficar para dentro. Então, o atrito é que está, na verdade, apontando para o que seria, olha lá, ó, o centro da curva, né? O atrito ficaria assim, ó, né? Essa é a ideia do atrito, né? Então, o atrito está apontando para o centro da curva. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Normal igual peso, ou seja, o valor que eu tenho aqui é o valor que eu tenho aqui, não tenho resultante vertical. E a força de atrito é a força que está sobrando, ou seja, a força de atrito, ela vale μn da fórmula, né, da estrutura dela, e ela vale mv2 sobre r, porque ela é massa vezes aceleração centrípeta. Ou seja, eu posso igualar a força de atrito com a força centrípeta. A força de atrito faz o papel da força centrípeta, legal? E aí, se a gente tem μn igual a mv2 sobre r, e a normal é igual ao peso, ou seja, se essa normal vale mg, eu posso pegar esse mg e substituir aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ter, então, ó, mi. Deixa eu botar aqui o apontador para ficar melhor. Ó, eu vou ter aqui o mi, né? Que está aqui, mi. No lugar da normal, eu coloquei mg. Então, coloquei mg. É massa vezes aceleração. Aceleração centrípeta. Tudo bem? Eu posso cortar essa massa com essa massa, né? O que aconteceu daqui para cá foi isso. Eu cortei esta massa com esta massa, né? Sobrou μg do lado de cá. Esse r que está aqui, né, foi lá para cima, né, multiplicando, né, já que ele está aqui dividindo, e eu fico com v ao quadrado μgr. Repare, o mi você tem, o g você tem, vale 10. E o raio está aqui, você também tem o raio. Então eu consigo encontrar o valor dessa velocidade. Isso aqui seria uma fórmula para o exercício, né, passando para cá, a raiz quadrada, né, o tipo de exercício que é muito comum, as pessoas às vezes gostam de decorar a fórmula, né? Seria a fórmula desse exercício, né? Substituindo os valores, 0,4 vezes 10, 0,4 é o mi, g vale 10, raio vale 100, raiz de 420 metros por segundo, beleza? Vamos ver mais um exemplo, né? Um exemplo clássico. Em Globo da Morte, o motociclista pretende completar uma volta na vertical sem cair. Calcule a mínima velocidade que permite ao motorista completar uma volta em Globo da Morte de raio 3,6 metros. É lógico que a situação aqui, o que importa é a parte de cima, né? Em parte de cima que é importante. Eu tenho que atravessar. Se eu conseguir passar aqui, eu consigo completar a volta, né? Então, o problema
do exercício é essa parte aqui de cima, né? Se eu conseguir passar aqui, eu consigo completar a volta. Então, vamos analisar aqui em cima quais são as forças que atuam. Então, eu tenho o peso, que está na vertical apontando para baixo, e eu tenho aqui a normal. Até poderia ter um atrito, né? Vocês estão vendo que eu também não estou colocando as setinhas em cima, né? Porque deu um trabalho desgraçado, eu acabei não colocando, tá? Então, liga não. Mas não tem problema. Então, imagina assim, não tem atrito, porque o atrito ficaria aqui, ó, tangente ao movimento, né? E o atrito não vai ser a essência do nosso exercício, porque o meu negócio aqui é que o cara complete uma volta, legal? Então a parte do atrito só faz ele chegar lá, não tem a ver com ele cair. Ele cair tem que ser essa resultante aqui. Então vamos lá. A minha resultante agora seria P mais N, são as duas forças atuando, né? Então a minha resultante vai ser P mais N igual a mv2 sobre R, ou seja, esse V2 sobre R, ele é a aceleração centrípeta. Então, normal mais peso é a aceleração centrípeta. Só que a gente quer, ó, a mínima velocidade para ele conseguir fazer isso. Tá vendo? A mínima velocidade para ele conseguir fazer isso é quando o cara tá passando aqui quase caindo. Isso acontece quando? Você vai cair quando você desencostar. E o que significa desencostar? Desencostar quer dizer que a sua normal é zero. Ou seja, quando a sua normal for a zero, significa que você desencostou. Aí eu estou encostado na parede, eu tenho normal. Se eu desencostei, eu não tenho mais normal. Então, na situação limite, essa normal, ó, ela vai a zero. E aí você vai ter essa estrutura aqui, P igual a mv2 sobre R. Eu posso escrever o peso, esse peso é mg, a massa ela vai cortar, então eu vou ter lá V2 igual a RG, tirando a raiz, eu tenho V igual a raiz de RG. Galera, esta fórmula, ó, é muito importante. Por que essa fórmula é muito importante? Porque ela aparece em muitos exercícios. Então, a velocidade mínima para você dar uma volta, raiz de RG. Velocidade mínima para montanha-russa, raiz de RG. Você quer rodar um balde, raiz de RG. Né? Você pega lá, você quer rodar um copo com água na mão, né? Raiz de RG. São vários exemplos, vários exercícios que usam raiz de RG. Então não esqueça, essa é uma fórmula muito boa para você decorar, para resolver esse tipo de exercício. Ele vai aparecer quando você estiver fazendo exercício de energia, né? Aquele exercício clássico. Ah, o carrinho de montanha-russa lá em cima vai descer, vai fazer o looping. É um exercício que mistura energia com força centrípeta, é um clássico, né? Então não esqueça dele. Legal? Aí aqui para resolver o exercício a gente substitui o raio de 3,6, né, e o G por 10. Então vai ficar a raiz de 36, 6. Vamos seguir. Uma moto percorre um morro conforme ilustra a figura a seguir. Visto em corte, esse morro pode ser comparado com um arco de circunferência de 6,4 metros contido em um plano vertical. Ao passar pelo ponto A, que é esse ponto aqui, o mais alto, né, a moto recebe uma pista, uma força normal 25% menor do que a que seria se ele estivesse em repouso. Legal? Se no local a aceleração vale 10, qual é a velocidade da moto no ponto A? Legal? Você pode até pensar assim, é parecido com o globo da morte, é mais ou menos, só que você tem que entender, a resultante centrípeta, ela sempre tem que apontar para o centro, beleza? Então presta atenção. Primeiro vamos ver aqui, né? O que seria a moto em repouso aqui em cima? A moto, quais são as forças que atuam? O peso, a normal, né? Eu não escrevi, então aqui eu vou escrever com a minha letra maravilhosa, ó. Vou até botar a setinha em cima, olha que coisa deprimente. Aqui, ó, vamos escrever a normal. Olha que linda a normal, né? E aqui, a nova setinha em cima. Ah, garoto, né? Tá lá, beleza? Então, assim, o que seria o cara parado, né? O cara parado seria normal igual a peso. Ou seja, se o cara tá parado, a normal teria que ser igual a peso. Só que o cara não tá parado, né? O cara tá andando com a velocidade aqui, que é a pergunta do exercício, beleza? Então, a minha resultante aqui não pode ser N igual a P. Então, a minha resultante é N menos P, a resultante é P menos N. E aí está o grande truque. Você tem que pensar o seguinte, olha para cá. Tem que apontar para o centro da circunferência. Isso quer dizer que o peso tem que ser maior do que a normal. Ou seja, eu tenho que ter mais para baixo e menos para cima nesse tipo de exercício. Sempre tem que apontar para o centro. Nunca vai apontar para fora, entendeu? Ou seja, você nunca vai ter uma força centrípeta apontando para fora. Isso não existe. É sempre para o centro da circunferência. Legal? Então, olha lá, ó. Eu vou ter P menos N, o peso menos a normal, vai dar quanto sobra de resultante para baixo? Massa vezes aceleração centrípeta, ok? Só que ele fala que a normal ali, ó, ela é 25% menor do que se estivesse em repouso. Ou seja, ela vai valer 0,75 do peso, já que ela é 25% menor, né? Ou seja, se o peso, sei lá,
lorota, né? Fosse 100, você ia perder 25%, você ia perder 25%, você ficaria com 75%. Né? Então você tem, na verdade, 75% do que você tinha lá. Por isso, o 0,75P. Legal? Esse peso a gente pode escrever como massa vezes gravidade, né? Então mg, 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 né? E aí eu posso, olha lá, né? Fazer essa continha, ó, mg menos 0,75 mg, 0,25 mg, ou seja, 1 menos 0,75, 0,25. A massa vai aparecer dos dois lados, então, ó, frank, elas somem, né? Pô, essa linha ficou até boa. E aí, agora eu tenho essa estrutura, 0,25g é igual a v ao quadrado sobre r. O g eu tenho, que vale 10, e o raio eu tenho, que vale 6,4. Beleza? Então, a gente pode substituir g por 10, r por 6,4. Eu agora vou multiplicar o 6,4 para lá, ficamos com essa conta. Essa conta aqui você pode fazer assim, por exemplo, 6,4 vezes 10, 64. E 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? Então seria 64, né? 64 vezes 1/4. Olha que coisa, né? Que é o meu 0,25. Ou seja, a mesma coisa de dividir 64 por 4, que é 16. Aí a raiz de 16, 4 é a velocidade que a motoquinha está tendo, beleza? Vamos seguir. E aí chegamos aí no exercício sim, dos mais complexos que a gente tem, esse tipo de exercício que é o chamado pêndulo cônico. É o nome desse negócio aí, legal? Então ele é o exercício assim mais rebuscado que a gente tem de força centrípeta. Os outros todos costumam cair num daqueles casos, tá? Então vamos lá. Na figura, o fio ideal prende uma partícula de massa m ao teto. Desprezando os atritos, podemos dizer que a partícula gira com velocidade angular ômega. Sabendo que o raio da rotação é 0,10 raiz de 3 metros, que g é igual a 10, e que o ângulo entre o φ e a vertical é θ igual a 60, calcule a velocidade angular da partícula, né? Então agora já é um pouco mais enrolado. Vamos fazer devagar para a gente poder pensar. Primeira coisa que a gente faz é isolar o corpo. Então a gente vai pegar a partícula e vai colocar as forças que atuam. Que força que atua? O peso. Então aqui eu tenho peso e eu tenho, cadê? Tração. São as duas forças que eu tenho, né? Eu só tenho peso e tração. São as duas forças que eu tenho aqui, legal? Não estou desenhando certinho em cima, tudo bem? E aí, eu vou colocar aqui do lado de fora as mesmas forças. Então, peso e tração, legal? E aí, o que eu faço? Tá vendo? Aqui eu não consigo comparar direto resultantes, né? Porque se tivesse um para cima, né, e um para baixo, seria tranquilo, né? Aí eu poderia comparar, mas aqui não tá, esse cara tá torto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a decomposição vetorial. A gente vai fazer a decomposição vetorial dessa tração. A gente vai escrever o t seno e o t cosseno dessa força, beleza? Ou seja, se a sua força tá aqui, eu vou escrever as duas componentes dele, a horizontal e a vertical, ok? Qualquer coisa, dá uma olhada lá em vetores de novo, beleza? Então vamos lá, vou passar aqui o ângulo θ, né? Por que o ângulo θ tá aqui? Porque se você, vou traçar aqui também para você olhar, né? Se você traçar uma... Olha que coisa... Olha que bonito ficou isso, né? Se você traçar aqui uma paralela a essa, tá vendo? Esse meu ângulo aqui, ó, ele é exatamente o θ, né? Esse cara é exatamente o meu ângulo θ, né? Porque essa linha e essa são verticais, né? Então esses caras aqui são iguais, beleza? Então aqui eu vou pegar essa tração, né? Isso aqui é a tração, e eu vou fazer a decomposição, uma para cá e uma para cá. Então, olha lá. Eu vou pegar o cara, vou botar o peso, agora até coloquei o peso, olha lá que bonitinho. E vou colocar, quem é este cara aqui, ó? Esse cara, tá vendo? Ele é a tração sem o ângulo, tá vendo? Aqui não tem ângulo, então ele é o t seno do ângulo, beleza? O de cima, que é esse cara aqui, nossa senhora, que reta horrenda, né? Esse cara aqui, ó, ele vai ser, ó, o t com ângulo. Deixa eu apagar, isso ficou horrendo, volta aqui, né? Apagar isso aqui, que isso aqui ficou horroroso, né? Então, vamos fazer de novo, isso vai ficar menos pior. Vou até trocar de cor. Não, deixa eu ver vermelho mesmo. Então, olha lá, ó. Esse cara aqui, ó, agora sim ficou menos pior, né? Tá vendo? Ele é o t com ângulo. Esse é o com, então ele é o t cosseno. Esse é o sem, então ele é o t seno. E aí você consegue visualizar o que está acontecendo. Repara, se a bolinha está rodando aqui em movimento circular uniforme, com velocidade constante, né, sem atrito, lindo, perfeito e maravilhoso, né, é porque não faz nenhum movimento vertical. Então, se a bolinha não faz nenhum movimento vertical, isso quer dizer que o t cosseno e o peso
eles são iguais. Olha lá, o t cosseno é igual ao peso. Então, quem é o tesseno? Tesseno é a força que está apontando, ó, se você olhar para cá, ó, o tesseno está apontando para o centro da curva. Né? O tesseno aponta para o centro da curva. Então, o tesseno é o quê? É a nossa força centrípeta. Ou seja, massa vezes aceleração centrípeta. Né? Então, essa é a primeira coisa do exercício. Você precisa da decomposição da tração. Segunda coisa, a gente está trabalhando com velocidade angular. Né? Velocidade angular, ômega. Como é que a gente relaciona? Para usar a velocidade, a aceleração centrípeta, a gente estava usando até agora v ao quadrado sobre o raio, ou seja, a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então tem que trocar essa velocidade por ômega. E aí vamos lembrar como é que funciona, né? V é igual a ômega R, é uma relação lá do movimento circular, né? V igual a ômega R. E eu vou pegar então a aceleração centrípeta, que é V2 sobre R, e aí no lugar de V eu vou escrever, ó, ômega R. Então vou pegar esse ômega R e vou jogar, ó, aqui. E aí ele vai ficar ao quadrado. Então ele vai ficar assim, ó. Ômega R ao quadrado, ele vai dar ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R. E aí eu vou poder cortar, ó, 1 quadrado com R. Então eu tenho a aceleração centrípeta como ômega 2R. Ou seja, uma outra fórmula para aceleração centrípeta. Então a gente acaba ficando, ó, com duas fórmulas para força centrípeta. Ou seja, eu tenho uma fórmula que é mv2 sobre r quando eu estiver usando velocidade linear. Eu tenho ômega 2r quando eu estiver usando velocidade angular. No nosso exercício aqui, eu estou usando angular. Então, eu vou trocar, ó, por ômega 2r. Então, vamos pegar esse cara e vamos reescrever isso aí. Então, vai ficar assim, ó, tesseno, que é o cara aqui, é igual a massa, que está aqui massa, aceleração centrípeta, ômega 2r. Então, ficou m ômega 2r. Beleza? Eu vou pegar essa equação do t cosseno e vou jogar aqui. Repare, né, eu não tenho a massa, eu não tenho a tração, né, eu tenho o ângulo e eu tenho o raio e eu tenho a gravidade. Né? Isso quer dizer que, pô, tem que dar um jeito de tirar t e m. A melhor maneira de tirar t e m rápido aqui é dividir uma equação pela outra. Por quê? Quando eu dividir uma equação pela outra, eu vou cortar o t com t e eu vou cortar, ó, o m com m. Então, o que vai surgir do lado de cá? Seno sobre cosseno, que é tangente. Né? Opa, cadê a tangente? Tangente, né? Seno sobre cosseno, que é tangente, né? Ômega 2 sobre R. Esse cara, tá vendo? Ele já poderia, a gente já poderia pegar daqui para resolver. Né? Daqui eu já consigo, porque tangente seria tangente de 60, né? O R está aqui, 0,10 raiz de 3, né? E o G está aqui, 10. É só fazer a conta. Só que eu vou te mostrar uma outra solução, que também é bastante interessante, né? Vê se você gosta dela, né? Vamos pegar daqui, né? Quando eu estava aqui, antes, eu fiz a decomposição da tração, tesseno e t cosseno. Você tem uma outra solução, que é formar um triângulo. Como assim formar um triângulo? Você pega os vetores que você tem, as forças que você tem. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar o peso, escrevi o peso. Vou pegar a tração, escrevi a tração. Se você notar, né, o peso está igual aqui, né? Se você transportar ele para cá. Né? Então, esse ângulo θ é exatamente, ó, esse ângulo θ aqui, tá vendo? Esse cara é exatamente o ângulo θ. Aí você falou, pô, Souto, mas tem que completar um triângulo. Cadê o triângulo? Só estou vendo dois. Pois é, quem é o terceiro lado do triângulo? Quem é o outro cara? É a força centrípeta. A força resultante centrípeta, ela seria o resultado disso aqui. Imagina, né? Lembra de soma vetorial. Você está aqui, andou até aqui, depois andou até aqui embaixo. Né? Deixa eu até trocar aqui para mostrar melhor. Ó. Você estava aqui, aí você andou até aqui em cima, depois você andou até aqui embaixo. Então, o que você fez? Você saiu daqui e chegou aqui. Então, essa seta, esse vetor, ele vai ser a nossa soma vetorial. E essa soma vetorial, ela é a força centrípeta. E agora eu posso trabalhar com as dimensões do triângulo, ou seja, com a parte proporcional aqui. Então, se eu quero, né? Se eu quero, vamos lá, troca aqui de novo. Né? Se eu quero calcular a velocidade angular, onde é que se esconde a velocidade angular? Na força centrípeta, porque a força centrípeta é mv2 sobre r. Né? Então, daqui eu precisaria para calcular, né, o ômega. Aqui está o ômega, porque aqui é m ômega 2r. E ele me dá também a gravidade, ó, G. A gravidade está aqui, ó, no peso, tá vendo? Que é mg.
Então, a atração é o único lado aqui do triângulo que não me serve para nada, né? Então, eu vou pensar numa função trigonométrica, aqui numa relação trigonométrica, né, que relacione esse cara com esse. Quem é? Esse cara para esse ângulo, ele é o cateto oposto. E esse cara para esse ângulo, ele é o cateto adjacente, né? Ou seja, o que eu vou fazer é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu vou ter a tangente do cara. A tangente vai ser força centrípeta por peso. A gente substitui a força centrípeta por m ômega 2r. A gente substitui o peso por mg. O que vai acontecer aí com a massa? A massa vai cortar. Sobrou ômega 2r. Agora eu cheguei na mesma solução que eu cheguei antes. Né? Se você voltar lá ao vídeo, vai ver o mesmo resultado. Ou seja, esse tipo de exercício de pêndulo cônico, ou de similares, né, parecidos com eles, como assim? Por exemplo, um avião. O avião não faz curva reto, né? O avião vai inclinar para fazer a curva, né? Então, avião fazendo curva, carro, né, que faz curva sobrelevada, em vez de ser carro fazendo curva horizontal, eles vão cair todos nesses modelos do pêndulo cônico. Então, ele é muito importante. O pêndulo cônico é muito importante. Legal? Belezinha? E aí, então, a gente substitui. Vamos resolver, né? Então, lá, vou jogar esse g para cá. Então, vai ficar tangente θ vezes g. Vou substituir tangente de θ por tangente 60. G vale 10. E o r vale 0,10 raiz de 3. Tangente de 60, para quem esqueceu, raiz de 3. Então, fica raiz de 3 vezes 10, ômega ao quadrado, 0,10. A raiz de 3, que está sendo multiplicada dos dois lados, vai sumir. Então, vou ficar com 10 daqui, 0,10. Esse 0,10 vai passar para baixo dividindo. Então, é 10 dividido por 0,10, é 10 dividido por 0,1, é 100 sobre 1. Esse valor vale 100. Ômega ao quadrado vale 100. Nosso ômega vale 10 radianos por segundo. É o valor. Legal? Então, assim, o pêndulo cônico, né, é um exemplo muito legal. Beleza? Eu espero que você tenha aproveitado aí, né, cara? Fica aí com a gente, aproveita bastante. Belezinha?